Fala galera, tudo bem com vocês? Marcelo Leal na área mais uma vez, toda a equipe do Papo 3 trabalhando incansavelmente para levar conteúdo de qualidade. Hoje a gente vai continuar nas nossas aulas sobre indicadores de análise fundamentalista. Já temos 3 indicadores que foi passado para vocês, volta aí no canal, vai subir no card aqui, vai estar na descrição, vai estar em todo lugar, só procurar dentro do canal. São 3 indicadores de valuation que a gente apresentou, dividend yield, lucro por ação e PL, certo? Então tá tudo aí, é só volta, aprende, entende, para a gente conseguir fazer as análises corretas de cada empresa que a gente quiser entrar. E hoje a gente vai falar para vocês sobre dívida líquida, sobre patrimônio líquido, sobre endividamento da empresa, análise, um dos indicadores da análise fundamentalista que trata sobre o endividamento da empresa. Tão importante quanto a gente conhecer qual é a valorização, quais são os valores, né, que essa empresa gera, tão importante quanto a gente saber qual é a rentabilidade que essa empresa gera, é importante a gente saber se essa empresa não é muito endividada, tá? Então, o indicador de endividamento, são vários que existem. O que a gente sempre usa, que faz mais sentido para o nosso tipo de carteira, para o nosso tipo de investimento, é o indicador de dívida líquida dividido por patrimônio líquido, tá? Então esse é o que faz mais sentido pra gente. Eu acho que vai fazer mais sentido para vocês também. É um indicador simples de interpretar, como os demais que a gente passou até agora, mas ele requer um pouquinho mais de entendimento para poder fazer a análise disso daí. Então, para entender o que é dívida líquida e o que é patrimônio líquido. Então vamos lá, passar rapidamente para vocês, né, sobre a dívida líquida. Ela é o que? É tudo que a empresa deve, né, todos os empréstimos que ela tem, os financiamentos que ela tem, menos o caixa que ela tem, tá? Então vamos por a dívida que ela tem. Uma empresa, ela tem um empréstimo bancário de 100, né, vamos arredondar a conta. Ela tem mais um financiamento de mais 100, por exemplo, então ela tem uma dívida bruta de 200 mil reais, vamos supor, tá? Porque ela tem 100 de empréstimo bancário e 100 de um outro financiamento, tá? Algum tipo de financiamento que foi feito. Ela tem 200 mil de dívida bruta. Então, como funciona a dívida líquida? Porém, essa empresa ela tem um caixa, né, ela está gerando riqueza, ela está gerando lucro, ela já tem um caixa de 100 mil. Então, a gente pega o total de dívida menos o que ela tem de caixa. 200 mil de dívida menos 100 mil de caixa. Então, a dívida líquida dessa empresa é de 100 mil. Tá? Então, a dívida também não tem muito segredo. O cálculo dela também não tem muito segredo. Tá? Então, é bem por aí. Dívida total, quanto ela deve, quanto que a empresa tem de dívida para pagar, menos o que ela tem de caixa, que já bate isso. Independente se ela vai usar esse caixa para pagar a dívida ou se ela vai pagar conforme tem seus vencimentos, isso não importa. Importa que ela tenha aquele caixa para abater. Outro exemplo, ela tem 200 mil de dívida e o caixa zero, a dívida líquida dela é igual à dívida bruta. Então ela tem 200 mil de dívida. A gente vai usar, né? Na verdade, novamente, quem está usando é o pessoal do Status Invest. Deixa o comentário, vai ficar no comentário o link para vocês entrar no site, Status Invest, Fundamentos, eles já fazem toda essa análise. Novamente, é importante a gente conhecer o indicador para a gente não olhar e ficar perdido. O que significa? É 1, é 2, é 5, é 10? O que significa? A gente tem que estar tendo essas aulas, esses vídeos, justamente para você, depois da análise, conseguir entender o que significa aquele cálculo, por que chegou naquele valor. Então, novamente, dívida líquida é o total da dívida bruta, empréstimos, financiamentos, menos o que essa empresa tem de caixa. Um menos o outro, a gente chega no valor da dívida líquida. Patrimônio líquido também não tem muito segredo. É o total dos ativos menos os passivos. Então, um exemplo. O que é ativo na empresa? Imóvel, o prédio dela, né, o imóvel, carro, maquinário, tudo que ela comprou, tudo que ela possui ali são ativos. Né? E passivos são todas as despesas que ela tem para manter aquele negócio, né? Tudo que ela gera, depreciação, amortização dos equipamentos, isso são passivos. Então um menos o outro a gente chega no patrimônio líquido, que é a mesma coisa da dívida, o patrimônio bruto menos o que você tem que se subtrair para chegar nesse valor de patrimônio líquido. E o indicador, a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido, não tem segredo. O que significa? Vamos exemplificar, tá? Vamos supor que essa empresa que a gente falou, ela tem uma dívida líquida de 100 mil reais. Porém, o patrimônio dela líquido também é 100 reais. Então, 100 dividido por 100 vai dar 1. Ou seja, então o que essa empresa ela tem de dívida, ela também tem de patrimônio. Então, vamos imaginar assim, se essa empresa, se ela viesse a fechar, né, vamos pensar na extremidade, essa empresa vem fechar, ela vai ficar devendo? Não, não tem risco.
para quem ela está devendo, um banco, para quem fez um financiamento para ela, não existe risco, porque se ela vender todo o patrimônio líquido dela, ela consegue quitar essa dívida que ela tem. Então, por isso que dá o resultado de 1. Né? Então, um exemplo novamente, 100 mil, né, ou 1 milhão, vamos falar um pouco mais alto, 1 bilhão. 1 bilhão de dívida líquida e um patrimônio líquido de 1 bilhão, dá 1. Então, essa empresa é uma empresa saudável. Tá? Porém, se começa a subir muito esse valor acima de 1, né, ele já começa a ficar um pouco esquisito, vamos dizer assim. Né? O mesmo exemplo, você tem 1 bilhão de dívida e teu patrimônio líquido é só de 500 milhões, fica meio complicado. Né? Ou seja, se você vender todo o teu patrimônio que você tem ali, todo o teu patrimônio líquido, você vender, você não vai conseguir pagar a tua dívida. Então mostra que a empresa está um pouco mais endividada. Como a gente fala sempre, os indicadores têm que ser analisados, né, separadamente, né, vários deles a gente tem que linkar, tem que se unir. Por quê? Às vezes você vê uma empresa com um endividamento de 2 vezes seu patrimônio líquido, 3 vezes seu patrimônio líquido, porém é uma empresa que está investindo. Então você tem que conhecer a operação dessa empresa, conhecer o negócio dessa empresa, entender o que essa empresa está fazendo, por que ela está se endividando, para analisar isso daí. É uma análise um pouco mais teórica do que simplesmente olhar o número e falar, puta, é bom ou é ruim. Tá? Então é um pouco mais complexo. Mas a gente colocou também a questão nesse vídeo das estrelas. Tá? A gente vai classificar para vocês as ações que a gente for colocando na nossa carteira e também aquelas que eu quero muito que vocês comentem aqui. Coloca qual ação que é interessante. Poxa vida, eu estou querendo entrar no setor de energia elétrica, eu estou querendo entrar no setor automobilístico, eu estou querendo entrar no setor farmacêutico. Coloca aqui, coloca o setor, ou se colocar a própria ação, a gente já faz análise, faz o vídeo, posta no canal, marca você já vai ficar informado e já vai conseguir fazer a sua análise melhor. Tá? Como é que vai funcionar a questão da classificação desse indicador? Dívida líquida dividido por patrimônio líquido. Se a empresa tiver o indicador de 1 até 1, ou seja, se ela for endividada o mesmo valor que ela tem de patrimônio líquido, a gente vai dar uma estrela cheia para ela. Se esse indicador for acima de 1 até o valor de 1,5, a gente vai dar meia estrela. Acima de 1,6, a gente já não vai classificá-la com estrela nenhuma. Tá? Isso é uma análise um pouco, né, como eu falei, a gente tem que aprofundar um pouco mais na operacional, aprofundar um pouco mais no entendimento do que essa empresa está fazendo quando ela estiver mais endividada, por que ela está se endividando. Então a gente tem que analisar. Como a gente vai estar montando esse tipo de análise para a gente estar passando para vocês, a gente está sendo um pouquinho mais conservador. Então por isso que se a empresa tiver com 1,6 acima de dívida, né, se ela estiver devendo muito mais, 0,6 acima do que ela tem de capital, do que ela tem de patrimônio líquido, a gente vai avaliá-la sem estrela nenhuma. Para a gente chegar num valor ali que um indicador compense o outro. Também a gente pode sair dando estrela para todas as empresas, não todas elas ficam boas para investir. Realmente existe muita empresa boa no Brasil, muita empresa boa, principalmente as que estão na bolsa, mas também existe algumas furadas ali que é bom a gente não entrar, tá? Então por isso que a gente teve essa ideia de classificar por estrelas, e principalmente nesse indicador de endividamento. Quando fala de dívida, a gente prefere sair um pouco do perfil de investidor arrojado e trazer um pouquinho para o investidor um pouco mais conservador, né? Dívida é um negócio que leva a empresa a certo desespero às vezes, e acaba o pessoal da gestão ali, o valor de endividamento treme um pouquinho todo mundo. Então a gente vai ser um pouco mais conservador nessa avaliação da dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. Beleza, pessoal? Acho que ficou bem claro. Faz o seguinte, uma dica que eu dou para vocês, você que realmente está acompanhando o nosso canal, que viu os outros 3 indicadores de valuation, agora está vendo esse de endividamento. Se não entendeu, volta os vídeos, assiste de novo, são todos vídeos rápidos, né, com uma explicação bem sucinta, bem tranquila. Você vai ver que não tem segredo. Se às vezes não entendeu de primeira volta, assiste de novo, para a hora que a gente começar a avaliar as empresas, mostrar a classificação por estrelas, você realmente entender o porquê que aquilo ali está sendo feito. E aí você vai conseguir analisar novamente, para cada perfil, você tem o seu, eu tenho o meu, cada um tem o seu, avaliar se essa avaliação que o Papo Trader está te dando realmente é válida para o teu perfil ou não. Beleza, pessoal? E vou pedir mais uma vez, né, galera, por favor, né, dá um curtir aí, ó, clica no botãozinho joinha pra gente ali, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, ajuda a gente a levar isso aqui para que as pessoas consigam entender que
Novamente, investimento não é para pessoa milionária, a gente consegue começar com pouco. O importante é mudar a mentalidade de gastadores para poupadores, tá? De gastadores, poupadores e investidores. Esses são os 3 passos que a gente vai conseguir mudar nesse Brasil nosso. Beleza, pessoal? Até a próxima.